Essa pesquisa que eu vou contar para vocês agora, ela foi fruto da pesquisa de mestrado que eu defendi no fim do ano passado também na ciência ambiental, na USP. Então, a minha preocupação, quando eu olhei para termos territoriais coletivos, aqui eu uso Community Land Trust, porque eu coloquei o título da pesquisa, mas ao longo da apresentação eu vou usar como sinônimo dos TTCs, era olhar para acesso à terra. E aí eu entendo aqui os CTCs como uma ferramenta de acesso à terra para usos diversos, né? Ela pode ser usada, enfim, para fins de moradia, para fins de produção agrícola, defesa de pequenos comércios, enfim, usos múltiplos. Então, eu vou entrar um pouco mais nos detalhes de todos os termos que eu estou usando aqui nesse título, mas a minha grande pergunta de pesquisa era se os TTCs podem ser ferramentas para a criação de comuns da terra. E daí a gente pode discutir um pouquinho mais o que são esses comuns da terra mais para frente. Acho que eu vou me deter nessas duas coisas, né? Falar um pouco de comuns, por que comuns da terra, e depois contar os meus achados olhando para TTCs operacionais em todo o mundo. Então, eu levantei tudo que eu consegui encontrar de pesquisa acadêmica sobre TTCs operacionais, então que já tinham construções, já tinham moradores, já estavam estabelecidos, e pesquisas qualitativas para conseguir entender se a gente podia dizer que lá a gente estava lidando com comuns da terra de fato. Trazer só um pouquinho da problemática, que está muito em linha com algumas das coisas que o Pedro apresentou, entendendo que o capitalismo financeirizado, quando encontra crise, vê a terra como uma alternativa de investimento rentável, então é isso, a terra virando mercadoria, possibilidade de acumulação. Essa acumulação sempre vem junto de movimentos de despossessão e expulsão das pessoas mais vulneráveis dos seus territórios, e não só dos territórios, como dos seus modos e projetos de vida. Então, vem em paralelo com processos bem predatórios de expulsão das pessoas e também de redução da biodiversidade da vida naqueles territórios. A partir dessa visão, a gente entende que uma crise, que ela é de várias dimensões, ela é social, ela é ambiental, ela é de ocupação da terra, ela requer soluções inovadoras e que superem um pouco a dualidade Estado e mercado. Então, elas não vão ser só uma iniciativa pública, não vão ser resolvidas via mercado. Então, aqui vou destacar bastante as possibilidades que surgem nesse meio do caminho, ou até para além dessa ideia de Estado e mercado, que eu estou entendendo como o comum. Então, é nesse lugar que o comum surge como uma alternativa de modo de vida, uma alternativa de produção, uma alternativa de reprodução da vida que seja radicalmente democrático e necessariamente coletivo. Então, a base da minha pergunta é se a gente consegue pensar alternativas à propriedade privada da terra a partir desse arcabouço do comum. Então, eu também parto nessa pesquisa a partir de duas premissas, que é a propriedade da terra é um problema, e ela é um nó de várias, quando a gente vai olhar para essas múltiplas crises, enfim, crise sanitária, crises sociais, crises ambientais, a gente vai perceber que todas têm um ponto aí, tem uma conexão na propriedade da terra, então ela é um dos fatores. A outra premissa é que o comum pode ser uma alternativa e pode trazer respostas para a gente pensar em alternativas à propriedade da terra. E aí eu não vou nem falar só de propriedade coletiva, mas eu vou falar de o que é a não propriedade, se existe essa possibilidade de ocupação da terra sem ser a partir de uma lógica de propriedade. Então, como a gente pensa a ocupação da terra a partir dessa ideia do comum? Por que eu entendo propriedade como um problema, né? E a terra como um nexo dessas questões socioambientais? A primeira é porque a propriedade opera uma cisão na relação homem-natureza. A primeira, extirpar alguém do território é a melhor forma de subtrair ela das relações com o ambiente. E aí eu só coloquei aqui uma aspas do Polanyi, que eu acho que dá uma sintetizada nessa ideia, né, de cisão na relação homem-natureza, que a função econômica é só uma entre as funções vitais da terra. A terra dá estabilidade à vida do homem, ao local da sua habitação, é a condição da sua segurança física, são as paisagens, as estações do ano. Imaginar a vida do homem sem a terra é o mesmo que imaginá-lo nascendo sem mãos e pés. E, no entanto, separar a terra do homem e organizar a sociedade de tal forma a fazer as exigências de um mercado imobiliário foi parte vital do conceito utópico de uma economia de mercado. Então, aqui é um pouco para a gente revisitar a ideia de que a propriedade da terra é uma mercadoria artificial, uma mercadoria fictícia, como o Polanyi coloca, porque não tem como a gente se separar da relação, tudo que a gente faz, a gente está pisando em algum lugar, e transformar a terra em mercadoria faz parte dessa problemática. Quanto mais a gente se dissocia das relações comunitárias, das relações da natureza,
mais fácil é de explorar um homem como mão de obra e a natureza como mercado. Um outro ponto de problema é que, na forma mais recente do capitalismo, no neoliberalismo, a terra aparece muito como uma forma de acumulação. Quando se esgotam as possibilidades de ter lucro explorando o trabalhador, explorando o trabalho, o capitalismo se usa de outras formas de acumulação, que são sempre predatórias e muitas estão ligadas à ocupação da terra. E aí a gente pode fazer um paralelo com, desde, enfim, grilagem de terras indígenas, invasão de terras públicas e até processos de revitalização urbana que expulsam a população. Então, essas formas são sempre predatórias, tanto no sentido social quanto ambiental. Então, entendendo que essa é a principal problemática para a qual a gente está olhando, né, que pode ser uma forma de desfazer esse nó quando a gente olha para as múltiplas crises, vem ao comum como não necessariamente uma possibilidade de resposta, mas um arcabouço para a gente pensar alternativas. Principalmente porque é muito difícil pensar alternativas à propriedade, sendo que a nossa principal forma de nos relacionarmos com o espaço é a partir da propriedade, seja ela pública ou privada. Parece que não existe nada para além dessa possibilidade. Eu não vou na próxima trazer um pouquinho dos autores que eu usei para olhar para o comum, mas em resumo, os comuns podem ser entendidos como bens, então é uma tipologia de bens, que tem uma determinada característica, então são bens que se exaurem com o uso, então tem uma disputa necessariamente pelo uso deles, mas que é difícil de excluir pessoas do uso desses bens. Então, os peixes que estão num rio, por exemplo, são comuns. E a gente está olhando para o comum no singular, né, não no plural, como uma prática necessariamente anticapitalista que cria bens comuns. Então, não é que os bens são comuns a priori, é que a gente pode ter práticas que comunizam os bens. Então, se a gente for usar esse exemplo dos peixes que estão no rio, o comum como prática seriam as regras comunitárias que garantem que todos possam pescar sem depredar o ambiente. Então, o comum é essa prática, que é necessariamente comunitária, de criação de comuns. Então, nada é comum a priori e nada não pode se tornar comum se houver uma prática constante comunitária de criação desses comuns. Então, o que eu chamo lá de comuns da terra, e eu vou me perguntar se os TTCs podem criar esses comuns da terra, em síntese é isso, são as práticas de produção, as práticas de reprodução, que são as práticas de manutenção da vida, e as práticas de governo, que são baseadas em cooperação e compartilhamento, que geram direitos e obrigações, e que estão diretamente implicadas no espaço. Então, é o comum que transforma a Terra em um território, que é essa continuidade de relações, esse contínuo de relações e de práticas, e não uma cerca, né, um espaço delimitado, ou um direito sobre aquele espaço. Para conseguir entender se esses TTCs que eu pesquisei, se eles produziam ou não comuns da Terra, eu tinha que entender o que eu ia avaliar, né? Quais são indícios de que essa terra é um comum, né? Que esse espaço que está sendo ocupado está dentro dessa lógica dos comuns. Eu usei esses 3 grupos de autores aqui, não vou entrar em detalhes sobre eles, mas acho que o que é principal é como eles definem o comum e como eles entendem a partir das novas formas de propriedade. Essa dupla de autores, Harish e Negri, eles entendem que o comum é um novo modo de produção. Então, quando a gente pensa numa produção que é coletiva, que é compartilhada, eles estão olhando principalmente para as possibilidades de uma economia imaterial. Então, estão falando das possibilidades de linguagem, de subjetividades que a gente cria em coletivo. Então, é mais difícil disso ser apropriado, de certa forma, porque a gente está falando de relações e de subjetividades que são criadas a partir da conexão das pessoas, sem precisar necessariamente estar conectadas por um centro produtivo, enfim, por um patrão. O Dadu e o Laval vão falar especificamente sobre a propriedade, então que o comum é uma prática que institui o inapropriável. Então, o comum não pode ser uma nova forma de propriedade, ele é o inapropriável, é um direito que substitui o direito de propriedade, e que dá ênfase para o direito de uso e que exclui a possibilidade do direito ao capital, que seria o direito de alienar, né? Ele olha para a propriedade como vários direitos, o direito de usar, o direito ao usufruto, o direito de alienar. Então, eles falam que a prática de um direito de uso expandido, um direito de governo daquele espaço que exclua o direito ao capital, ou impeça o direito ao capital.
E a Frederici vai trazer para essa ideia de comum um pouco mais dos modos de vida coletivos. Que o comum são essas práticas coletivas de criar condições para a vida, de cuidar de crianças, de produzir alimentos. Então, tem a ver com todas as relações de compartilhamento e de coletividade, que estão também ligados às lutas políticas. Então, não tem, assim, uma resolutiva no sentido de qual o modelo de propriedade, mas são as práticas que vão dar conta. Para alguns autores, abrir a propriedade, seja pública ou privada, para o uso comum, para outros é pensar esse novo direito, que não é o direito de propriedade, é o direito ao inapropriável. E para Federici é pensar no compartilhamento, na reprodução e na vida cotidiana. Então, a partir desses autores, eu cheguei em 4 pontos que eu avaliei em todas essas experiências de termos territoriais coletivos para entender se tinha lá sinais de que a gente estava chegando no ideal que seria esse comum da terra, né? Que é essa possibilidade de acesso e de manutenção ao longo do tempo. Um é a primazia do uso sobre os outros direitos, então o uso é mais importante do que qualquer outro direito sobre a terra. As relações de cuidado e cooperação internas, então se internamente tá, as pessoas têm acesso à terra, mas entre elas têm um senso de comunidade, elas têm relações de cuidado e apoio mútuo umas com as outras. O controle comunitário, que é o quanto a comunidade, depois de ter acesso, seja a terra, seja a moradia, o que quer que seja, se elas continuam tendo voz e governo sobre o território ocupado. E, por último, é a participação política da comunidade TTC em outras questões políticas que não específicas daquele espaço ocupado, mas sim, enquanto comunidade, eles se entendem como uma entidade política que tem força, que tem voz, para pensar as questões de planejamento urbano, enfim, para pensar as questões legislativas, então, em questões mais amplas relativas ao entorno. E aí, os casos para os quais eu olhei, foram 19 casos, 13 deles tinham dados individualizados, os outros eram dados aglomerados, todos os TTCs no estado do Minnesota, nos Estados Unidos, que não tinham dados individualizados. 15 dos TTCs nos Estados Unidos, os demais eram em Porto Rico, Quênia, Bélgica e Reino Unido. Eles tinham 7 usos além de habitação, que eram horta, agricultura comercial, estufa, espaços comerciais, áreas verdes, áreas de preservação permanente, espaço para habitação de idosos e cuidado de idosos. 11 dos 13 em áreas urbanas, um periurbano e um rural. 15% em assentamentos informais e 46% em territórios majoritariamente negros ou de populações imigrantes. Um panorama geral dos casos para os quais eu olhei. Aí, olhando para esses 4 elementos, para a gente chegar a um diagnóstico, se eu posso dizer assim... 2 minutinhos, Camila. Se eles instituem ou não comuns, quando vai olhar para a primazia do uso, eu olhei isso desde a partir da luta pela permanência, nos múltiplos usos que guiam o design dos TTCs, na visão da casa pelo seu valor subjetivo de moradia e não como um patrimônio. Então, eu fui vendo que a primazia do uso aparecia nesses pontos, mas em alguns casos a lógica proprietária aparecia e não era tão facilmente superada. Num dos CTCs, por exemplo, tinham moradores lutando pelo direito de vender as casas ao preço original, né, ao preço de mercado. Então, de certa forma, o mecanismo que permitiu que eles tivessem acesso à moradia, eles não passariam para frente, porque estavam lutando, aí no caso eram populações negras, lutando pelo direito histórico de construir patrimônio, eles estavam colocando nesse lugar, a gente quer segurança, quer construir patrimônio, essa casa é minha, então eu posso vender o preço que eu quiser. Então a lógica proprietária ainda está muito embutida em algumas dessas comunidades. As relações de cuidado e cooperação, ela é percebida tanto a partir da preferência pelas pessoas mais vulneráveis na comunidade de usuários, então pensando numa justa distribuição de riquezas, e pela cooperação e coletivização de produção e reprodução. Então, vários dos TTCs tinham hortas comunitárias, esquemas de comunidade sustentando a agricultura, então tinham outros espaços comunitários pensados para cuidado de crianças, mas existe uma tensão, em alguns casos, em relação à comunidade do entorno, principalmente quando o TTC muda o perfil de usuários ao longo do tempo, para os quais ele foi instituído, ou quando ele gera melhorias no espaço sem mitigar a gentrificação. Então, ele pode ser um agente que traz melhorias e que a comunidade que está no termo territorial coletivo é muito distinta da comunidade de entorno.
Em TTCs que foram criados por agentes externos, não por uma mobilização de pessoas que já estavam no território, porque eles foram muito incorporados nos Estados Unidos como uma ferramenta para a provisão de habitação. Então, muitas vezes, as famílias que vêm não têm nenhuma relação com aquele território, têm pouco senso de comunidade e depende muito de uma equipe articulando aquelas pessoas para elas entenderem que elas são agentes naquele espaço. Em controle comunitário sobre a terra, esse elemento se dá tanto na participação e mobilização comunitária desde a origem do TTC, para que ele seja construído, para que ele seja reconhecido, instituído, e também na participação formal das pessoas nas instâncias de governança. E dos problemas que eu identifiquei aqui é esse esvaziamento da participação. Ao longo do tempo, vai tendo arrefecimento da mobilização, quando as pessoas conquistam a terra ou a casa. E também, se ele vai aumentando em número, né, o TTC, por exemplo, como a Teresa citou de Vermont, ele é quase a cidade inteira, né? Então, as pessoas não têm mais essa conexão direta e as instâncias de governança vão mudando um pouco. Então, um TTC específico, de um território específico, não tem mais necessariamente voz na governança, porque são moradores que estão espalhados por um território muito maior. Então, esse é um potencial risco do aumento territorial de um único ente entendido como TTC. E, por último, entendendo eles como ferramenta de luta política, como agente coletivo, desculpa, gente, aqui eu não troquei para das CLTs ainda, que são Community Land Trust. Eles têm maior capacidade de mobilização e luta, porque conseguem reivindicar direitos de forma mais ampla, mas o que foi possível perceber a partir dos casos é que, dependendo da configuração e do contexto desses TTCs, eles podem se posicionar como instrumentos puramente técnicos, então, isso aqui é uma forma de manter moradias acessíveis ao longo do tempo, e ponto, e a gente proveu a moradia, acabou o problema aqui. Eles podem ser vozes no processo de planejamento de um território mais amplo, ou podem ser, de fato, uma ferramenta de luta por direitos mais ampla, né, desses cidadãos que estão nesses territórios, entendendo que eles estão lá como agentes de luta pelo espaço de forma mais geral. Rapidamente aqui sobre TTCs no Brasil, assim, não tenho muito o que falar, mas os desafios são muito parecidos, a ideologia da propriedade individual, financiamento, conservadorismo jurídico, e aí o que veio dessa minha pesquisa, que eu acrescentei como desafios, esse arrefecimento da participação e a perda de controle comunitário. Então, aqui alguns potenciais caminhos possíveis são esses processos de mobilização contínua e pensamento crítico sobre o território, pensar sempre na produção e reprodução compartilhadas, então não é só acesso à terra ou acesso à moradia, mas como que espaços comunitários são pensados, seja de produção como reprodução, espaços de cuidado, espaços de produção, e pensar em modelos de financiamento que sejam distribuídos e alianças políticas estratégicas para que também os CTCs não sejam usados, que foi uma das coisas que foi percebida, de forma instrumental para organizações, para partidos, enfim, se posicionarem, enfim, acho que é um pouco por aí. Vou parar por aqui, gente. Tem algumas coisas, tem outros mapas e dados aqui, mas a gente pode ver se faz sentido na nossa conversa. É isso, obrigada. Obrigado, Camila. É que tem assunto, né? Mas eu vou fazer alguns comentários só a partir do que vocês trouxeram. A partir da pergunta do Cláudio, até pelo que eu vi, né, dos casos que eu estudei, realmente, até os TTCs mais engajados hoje são os que surgiram de processos de ameaça, luta contra ameaças. Então, teve uma ameaça externa e tinha um grupo lutando, seja para não ser expulso de um determinado bairro, seja para manter uma floresta preservada que ia ser vendida, que era um terreno público que ia ser privatizado. Então, teve uma ameaça, e daí a ameaça gerou uma potência, que é a história do conflito, um processo de luta comunitária. Mas no momento que existe uma conquista, tem esse arrefecimento, é isso, as pessoas não podem lutar para sempre, tem outras coisas para fazer, mas as coisas que eu percebi que em algumas comunidades faziam sentido e que parecem ser pontos a se cultivar para manter esse engajamento comunitário, mesmo depois que uma luta se desfaz. A primeira, pequenas conquistas concretas, né? Eu não acho que a gente só conscientiza as pessoas a partir de um lugar de elevação mental e, nossa, agora que todo mundo sabe que a propriedade individual é ruim, vai todo mundo lutar contra ela. Tem uma coisa de conquistas concretas que estão pé no chão do território, então a gente está vendo coisas acontecendo, e coisas mudando a partir da luta que a gente teve. A outra é o papel das lideranças. E às vezes essas lideranças vão ser as lideranças comunitárias que surgiram no processo de luta, mas eu vi que em alguns TTCs tinha uma estratégia de ter equipe de mobilização.
que é um pouco que a Teresa trouxe, de ter vocação. Tem gente que tem vocação de mobilização e que faz isso com facilidade. E muitas vezes essas lideranças são emergentes, elas vão surgir do território, outras vezes vão ser esforços de organizações parceiras ou aliados aí que estão reforçando esses processos de mobilização. E a outra coisa que eu acho que é um ganho desse olhar a partir do comum é pensar espaços comunitários que não sejam só na luta contra, mas sejam na construção conjunta, que está dentro dessa lógica de conquistas concretas. Os lugares que tinham espaços educacionais, de cuidado, hortas comunitárias, óbvio que não é todo mundo que se engaja, mas quando tem algo pelo qual trabalhamos juntos, que é para o bem-estar de todos, esses laços vão se construindo e vão se reforçando. Eles precisam ser construídos no cotidiano e não só no conflito contínuo. Então, por isso a importância de algo que parece sutil, que é os espaços de cuidado compartilhado ou os espaços de produção coletiva, e que não necessariamente eles são pensados quando a gente vai pensar no ordenamento do espaço, né? Tem o melhor uso do espaço, as casas ou os lotes e o que quer que seja. Tá, mas o que a gente pensa de espaços comunitários? E talvez essa seja uma contribuição de algumas coisas que eu vi na América Latina que para pensar TTCs, né? As comunas da terra são acho que são uma lógica para se olhar para espaço. Quando a gente vai olhar para uma ocupação ou um assentamento, sempre tem uma cozinha que é compartilhada. Então, espaços em que as pessoas se reúnem, falam sobre os problemas e estão lidando com questões do cotidiano que elas precisam se alimentar e tem uma solução coletiva para um problema que todo mundo tem. Então, como isso também se mantém depois que a gente desfaz a lógica da ocupação, porque às vezes uma ocupação tem cozinha coletiva enquanto ocupação e depois que se conquista a moradia não existe mais esse espaço coletivo. Então, a importância de pensar esses espaços de convívio também. Sobre a história das regras que o Cláudio trouxe, né, das regras serem muito rígidas, como a gente pensa não só as regras, mas os mecanismos de revisar as regras, porque não existe conquista definitiva e as coisas que sobrevivem, elas mudam com o tempo. Então, como ao pensar as regras, a gente também pensa quais são mecanismos para alterar as regras, que protegem a gente, obviamente, de ser ocupado por, enfim, agentes externos que querem ocupar aquela instância de governança para mudar tudo, mas que a gente tenha dispositivo de mudar também. Se não funciona mais como está, como a gente em coletivo imagina que precisa mudar. Acho que é isso, né? O que muda ao longo do tempo é o que consegue permanecer existindo, de alguma forma, pensando nessa adaptação dos espaços de governança. Acho que eram essas... outra coisa uma última coisa que eu ouvi num território que eu estava há pouco tempo, que é um assentamento do MST, que aí traz essa história do papel das lideranças, mas também traz um outro ponto, quando a lógica de direitos não cabe mais, juntar a luta por direitos, o comum traz um pouco disso, né? Direitos coletivos e obrigações coletivas também, quando a gente se sente corresponsabilizado na manutenção desse território. Então, a liderança estava trazendo isso da responsabilização coletiva pela manutenção daquilo, quando a maior parte dos processos de regularização no governo Bolsonaro eram de títulos individuais, então eles iam para assentamentos MST que tem direito de uso coletivo, falando, te prometo aqui um título individual para o seu lote. E algumas pessoas estavam muito tentadas a aceitar, achando que isso seria interessante, e aí era aquele grupo lá que originou a luta por aquele assentamento, e aí o papel das lideranças de gente, mas ok, quem tem direito formal a esse espaço são as primeiras famílias assentadas, e tem muito mais gente morando aqui. Vocês querem expulsar essas pessoas? Esse é o primeiro. Depois, você acha que o título vai te garantir a manutenção daqui? Não, é o proprietário aqui do lado de Cacau que vai comprar a sua terra e você vai embora. Então, tem essa construção, né? E como que o papel de pessoa dessa mobilização é relevante nesse processo. Enfim, são alguns pontos para continuar essa conversa. Não vou falar muito sobre isso. Então, óbvio que a gente se sente que tem um monte de ameaças, mas também tem coisas acontecendo aí que dão um tantinho de esperança quando a gente vê, né, alguns territórios com essa luta contínua, mas ela não acaba, é isso. Não vai ter um momento em que um TTC se estabeleceu e ele está livre de ameaças, porque é isso, a gente vive uma sociedade capitalista e a terra está em disputa. Então, seguimos. Isso aí, Camila, muito obrigado.